Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje, se tiveres a oportunidade de ir à missa, ouvirás um evangelho verdadeiramente inspirador. É uma parábola de Jesus em que a mim me parece que o Senhor nos quer dizer que Ele está presente em todas as circunstâncias e dificuldades da nossa vida cotidiana, da nossa vida de fé, de esperança, de amor. E, além disso, hoje celebramos também um grande santo da Igreja, São Tomás de Aquino, e a sua vida também nos pode servir de inspiração para esta meditação. Começa a ler o Evangelho. Saiu o semeador a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em terreno pedregoso. E continua a parábola. Caiu também a semente num terreno espinhoso e finalmente em terra boa. Parada aqui, para pensar neste semeador, qual é o agricultor que atira sementes ao caminho, às pedras, aos espinhos e só finalmente à terra boa? Este semeador é Deus, que se faz presente na tua vida, nas circunstâncias boas e más dela. E a semente que lança faz lembrar tanto aquela profecia de Isaías. Tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece à palavra que a minha boca profere, não volta sem ter produzido o seu efeito. Nesta parábola de Jesus, há circunstâncias difíceis, como o estar a caminho do campo onde é semeada esta palavra de Deus, os espinhos, as pedras, o terreno que não é bom para semear. E Deus lança aí uma semente, a sua palavra, a sua presença, para estar connosco no meio dessas dificuldades. E como a profecia de Isaías, essas graças que Deus faz germinar, mesmo que não desenvolvam, não sejam desenvolvidas até ao final, como uma planta, um cereal, o trigo não pode nascer no meio dos espinhos, porque é sufocado. Também é certo que o Senhor, por vezes, faz nascer essas graças para nós termos a esperança de transformar no nosso coração essas circunstâncias, sejam elas dolorosas ou não. A semente no caminho. O que é que quer dizer este caminho? É a vida de tantos amigos nossos que estão a caminho, que não têm fé, estão a caminho. E às vezes podem nos dizer, mas é que rezar não muda nada. Ou se afastam de Deus pelo escândalo, por mau exemplo de outros cristãos. Ou até se calhar são cristãos, mas que separam totalmente a fé da vida prática, o seu trabalho, as escolhas. Não tem nada a ver com a fé. São pessoas que estão a caminho e Deus faz brotar graças na vida deles também, que devemos ajudá-los a descobrir. São Tomás, por exemplo, ele procurou dar racionalidade a tudo aquilo que era ignorância na fé, mas também sabia confiar em Deus quando a razão não podia mais. Conta-se que São Tomás de Aquino teve uma visão direta de Jesus e depois de ver Jesus na sua glória, ele que tinha escrito tanto e tão bem, e ainda continuamos a estudar as suas obras hoje em dia, disse: não posso mais. Tudo o que escrevi parece-me palha, comparado ao que me foi revelado. Esta frase do santo diz muito sobre a sua fé. Apesar de ser um dos maiores intelectuais da história da Igreja, Tomás reconhecia que a experiência direta de Jesus vai infinitamente além de qualquer palavra ou conceito. Conta-se também que São Tomás
apesar de ser um dos intelectuais mais conceituados da história de todo o cristianismo, era um professor com um amor aos estudantes enorme. E também por aqueles que eram alunos mais fracos, que às vezes não entendiam, e ele parava a aula, perguntava-lhes exatamente onde é que eles tinham ficado confusos, e com mais calma voltava a explicar tudo, como se estivesse a explicar ao aluno mais inteligente. Às vezes mesmo até o interrompiam nas refeições e ele explicava tudo com amabilidade. Tinha uma paciência enorme. Por isso, São Tomás pode-nos servir para, nos momentos em que temos dificuldades no caminho, em que a fé parece que não resiste, é o momento de confiar em Deus e nas pessoas. Depois saiu o semeador a semear nas pedras. É a falta de esperança. Quando ficamos paralisados diante do futuro, ou que no nosso cotidiano há a perda do sentido, aquilo que fazemos parece não ter sentido. Senhor, quantas vezes isto nos pode acontecer? E não estou a falar de coisas que acontecem apenas a algumas pessoas. Talvez queria contar aqui uma história de São Tomás quando ele tinha 5 anos. Os pais entregaram-no à abadia de Monte Cassino, a abadia beneditina, e Tomás, enquanto criança, era um rapaz normal e já piedoso, e houve uma noite de uma grande tempestade. Naquela noite, o bom frade beneditino, que se ocupava das crianças, foi ver se elas estavam todas bem no seu dormitório, se não havia nenhuma que estivesse agitada por causa da grande tempestade, se não tinha medo, mas não descobriu Tomás. Então teve uma brilhante ideia. Foi até à capela e de facto ali estava, à frente do sacrário, de joelhos, e perguntou-lhe: Tomás, mas o que é que estás aqui a fazer nesta noite? E ele respondeu com simplicidade de criança: Tive medo da chuva que batia nos vidros, então vim para aqui, para o pé de Jesus. O Evangelho de hoje diz que o Senhor lança graças àqueles que estão no meio, que têm no meio da sua vida obstáculos, pedras que não podem transpor. Temos que meter a nossa esperança em Deus. Ele nos ouve, nos vai fazer superar esse obstáculo. No Evangelho de hoje, o Senhor explica também aos apóstolos esta parábola do semeador e diz uma coisa que pode parecer dura, que para os apóstolos ele não precisa de falar em parábolas, mas apenas para aqueles que estão fora desse grupo, para que olhando, olhem e não vejam, ouvindo, ouçam e não compreendam, não seja que se convertam e que se lhes perdoe. Senhor, será que tu não queres perdoar ou que as pessoas não entendam? Que só os teus apóstolos é que são os iluminados? Não, Jesus está-lhes a dizer que, na verdade, é preciso convencer as pessoas dos seus pecados para que elas se convertam. Jesus cita Isaías. E já Deus tinha dito a Isaías isto mesmo. Para agora um momento nesta meditação. Quando é que te deixaste vencer pela falta de confiança em Deus, pela falta de esperança, pela falta de amor que te levou a ir por frivolidades que ferem o amor com maiúscula? A semente, finalmente, foi lançada nos espinhos. Os espinhos que sufocam, não deixam a planta crescer, o amor. Talvez nos venha à cabeça que amar é apenas para aqueles que merecem. E também quem acho que São Tomás nos pode iluminar com o seu exemplo. Quando era ainda jovem, ele quis não seguir a ordem beneditina, mas uma ordem que tinha aparecido então, a ordem dominicana, que era uma ordem inovadora, porque era uma ordem mendicante, a pobreza de maneira muito austera. E a sua família considerou aquilo uma desgraça, porque Tomás era de uma família nobre. Então, enquanto ele ia numa viagem para Paris, foi raptado pela própria família, foi feito refém na sua casa e durante a noite levaram uma mulher de má vida para entrar no quarto. Quando Tomás viu que ela entrava no quarto, era um quarto de um castelo nobre, imediatamente agarrou num tição da lareira e correu com a mulher para fora do quarto. Era a maneira de ser jovem, impetuoso. Tomás não queria mal a ninguém, mas diante da tentação, ele não hesitava. Primeiro amava a Deus. Senhor,
Pedimos-te que confiras graças no nosso dia a dia, quando nos falta a fé, a esperança, o amor, quando temos que enfrentar circunstâncias difíceis. Também sabemos que tu és o semeador, que estás conosco, que nos dás graças. Tal como aconteceu na vida dos santos, nos acontece a nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.